Aí tua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Os irmãos podem sentar. Nós queremos continuar recebendo a graça do Senhor essa noite. Lucas capítulo 19, verso 1. Evangelho de Lucas, terceiro evangelho, Novo Testamento, capítulo 19, versículo 1. É um texto que nós já pregamos outro momento aqui. E Deus trouxe uma palavra, mais uma palavra em cima desse momento da vida de Jesus. Lucas 19, versículo 1, diz que entrando Jesus em Jericó, atravessava a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Por favor, repita comigo. Um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Vamos dizer bem forte assim: procurava ver quem era Jesus. Deus te abençoe. Mas não podia vê-lo por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali Jesus havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje pousar em tua casa. Ele desceu apressado e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. No entanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Pai, eu peço, continua derramando graça sobre as nossas vidas, graça da tua presença, graça do teu milagre, graça da operação do teu Espírito Santo em nós. Nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, o nosso ouvir para a tua palavra. E nós pedimos que em nome de Jesus, o Senhor possa ministrar as nossas vidas, lançar a palavra do Senhor como profecia, fala do Senhor para cada uma das nossas vidas. Nos enche com o teu Espírito e nos move através do teu Espírito essa noite ainda, no nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a cada um de nós. Como já falei, nós já ministramos, já meditamos outros momentos em cima dessa palavra, em cima desse acontecimento. E Deus falou ao meu coração para que nós ministrássemos ainda outra palavra, outro recado do Senhor para as nossas vidas através desse momento de Jesus com Zaqueu. Mas enfim, o grande desafio é que Zaqueu, qual era a missão de Zaqueu nesse momento? Ele buscava ver quem era Jesus. Vamos repetir: Zaqueu buscava ver quem era Jesus. Então, o grande desafio, um dos grandes desafios dessa noite é exatamente deixar esse desafio para você, lhe chamar a entender isso. É muito importante que você de fato queira conhecer quem é Jesus, buscar ver quem é Jesus. Eu vou explicar por quê. Porque Jesus, ele estava cercado de muitas pessoas, muitas multidões, que buscavam, na maioria das vezes, não conhecer Jesus, mas buscavam ser curadas por Jesus, buscavam ser libertas por Jesus, buscavam comer do pão que Jesus podia multiplicar. Mulher hemorrágica sofreu 12 anos de hemorragia, e quando ela ouviu falar de Jesus, ela vem de onde ela está buscando tocar na veste de Jesus, porque ela queria cura para a sua vida. Jairo tinha uma filha enferma, quase à morte. Quando ele ouve de Jesus, ele vai correndo até Jesus, não para conhecê-lo, mas porque ele precisa e ele quer daquele milagre de Jesus
para a filha dele. E assim muitos outros buscavam Jesus, corriam atrás de Jesus, e as multidões seguiam a Jesus o tempo todo, buscando alcançar algo de Jesus, buscando adquirir algo de Jesus. E isso é bom, porque Jesus veio para operar milagres, para operar curas, para operar libertação, para fazer grandezas no meio do povo, para que o povo entendesse, para que nós entendêssemos que só o Senhor é Deus. Amém? Então ele operou milagres que ninguém mais tinha conseguido. Ele operou curas que pessoas estavam buscando há vários anos e não tinham conseguido. Ele operou ou fez pessoas alcançar desafios que não conseguiam, mas com Jesus alcançaram. E eu creio que conosco não é diferente. Eu creio que muitos de nós, muitos de vocês, já alcançaram grandes milagres do Senhor na vida de vocês. Sim ou não? Amém? Quantos saudam o Senhor porque já alcançaram grandes milagres? Então são muitas pessoas. Deus é tremendo, Deus é grande. E nós sabemos que nós podemos alcançar com o Senhor aquilo que nós ansiamos, quando nós buscamos a direção e o caminho do Senhor. Mas Zaqueu é diferente. Primeiro porque ele é maioral dos publicanos, já entendeu o que é isso, uma pessoa extremamente importante. Como Lucas faz questão de colocar, ele era um homem rico. A palavra no texto lá, pluion, diz que ele não tinha necessidade de absolutamente nada. Ele não precisava de nada. Ele tinha riqueza suficiente, suporte suficiente para ter todas as coisas que ele precisasse. Essa é a ideia da palavra rico, que está usada aí pelo Evangelho de Lucas. Ele não tinha necessidade de absolutamente nada. Mas aquele homem sentiu uma necessidade. Eu preciso ver Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. Então o que levou Zaqueu até Jesus foi a necessidade, a vontade, o desejo, o desafio de querer conhecer Jesus. De buscar conhecer Jesus. Não para satisfazer nada. Não para a operação de nenhum milagre. Segundo a ideia de Lucas, ele não tinha necessidade. Ele tinha uma única necessidade. Ele queria conhecer Jesus. Amém? E eu queria, em primeiro lugar, lançar esse desafio aqui essa noite, meu irmão. Que o nosso grande desafio fosse querer conhecer Jesus. Você sentisse o desafio, a vontade, o desejo, o anseio que Zaqueu sentiu naquele dia. Ele tinha dificuldades. Ele era uma pessoa baixa. E Jesus estava cercado, como sempre, por multidões de pessoas. Então ele não tinha fácil acesso a Jesus. Por isso ele teve que, como eu preguei aqui em outro momento, né, ele esquematizou. Já que eu não vou conseguir chegar até Jesus, ele parou, pensou e meditou. Vou fazer assim, ele vai passar lá adiante. Esse caminho aqui ele vai ter que passar. Então ele foi adiante por outro caminho, antecipou-se a Jesus, subiu numa árvore e esperou que Jesus passasse. Ele foi estratégico. E da mesma forma, o desafio essa noite é que você se sinta desafiado e de fato conhecer quem é Jesus. Você não se sinta desafiado a somente buscar o milagre do Senhor. Não se sinta desafiado somente a buscar o que Deus pode e vai fazer pela sua vida. Não somente buscar Deus porque você precisa que Deus resolva algo para a sua vida. Mas eu queria plantar em teu coração, através do Espírito Santo do Senhor, o desafio essa noite, que você sentisse um desejo, um anseio de se sentir próximo do Senhor, de ter experiências com o Senhor, em nome de Jesus. Começa meditando sobre as suas orações. Sobre o que você ora? Sobre o que você busca a Deus? Qual o motivo da sua oração? Das orações que você faz, qual é o percentual de oração que você faz? Não simplesmente porque você quer que Deus opere, que Deus faça, que Deus resolva. Mas quantas orações você faz para dizer: Deus, eu quero sentir a tua presença em minha vida. Deus, eu quero escutar a tua voz falando a minha vida. Deus, eu quero sentir o toque do Senhor na minha vida.
Quantas orações você fez se rendendo, se ajoelhando diante do Senhor, simplesmente para dizer: Deus, eu quero sentir tua presença. Senhor, eu quero sentir o teu toque, eu quero me sentir nesse momento diante do teu trono, eu quero sentir a presença do teu Espírito, encher do teu Espírito, eu quero que o Senhor se derrame através do teu Espírito Santo na minha vida, porque eu preciso te conhecer melhor, eu preciso ter experiência nova contigo todos os dias. Quantas orações, ou quantas das suas orações você faz nesse sentido? Normalmente as pessoas oram muito, mas pedindo, e você pede uma coisa e Deus resolve, e na outra semana tem outra coisa e você começa a pedir por aquela outra coisa, e Deus resolve, e depois você tem outro pedido, e a sua oração é pedido, e muitas vezes o tempo da sua oração se resume em somente clamar, em somente pedir, para que Deus resolva, para que Deus faça, para que Deus opere. Zaqueu foi diferente, ele não foi atrás de Jesus por cura, não foi atrás de Jesus porque Jesus foi precisar fazer algo na sua vida, ele foi atrás de Jesus porque ele precisava sentir, conhecer e ver quem era Jesus. E essa noite eu queria que esse desafio fosse plantado nos nossos corações, e vamos já entender por quê. Deus é tremendo. Deus é tremendo, e Deus tem operado curas, e eu peço que Ele continue operando grandes curas no meio da nossa igreja. Que Deus continue fazendo maravilhas e operações no meio da nossa igreja. E que esses sinais sirvam de sinais para que alimentem a nossa fé, para que fortifiquem, alicercem a nossa esperança e a nossa fé em Deus. Mas que o motivo da nossa busca não se resuma apenas a buscar porque Deus vai fazer, não apenas porque eu preciso, não apenas porque você precisa, mas eu queria que a nossa busca, ela se resumisse, ou sintetizasse principalmente, no desafio de Deus. Nós precisamos conhecer mais o Senhor. Deus, eu quero e eu preciso ver mais quem é o Senhor. Eu preciso conhecer mais de Jesus, eu preciso entender mais, experimentar mais o Senhor. Eu preciso ter mais do Senhor na minha vida. Quantos pensam assim em nome de Jesus? É verdade? Então diga amém. Que Deus te abençoe com essa busca, meu irmão. O desafio de você querer conhecer mais, ver mais quem é Jesus. O resto vem como consequência. Os milagres virão como consequência. A solução virá como consequência. As operações virão como consequência da presença do Senhor. Mas de fato o que possa fazer a sua alegria, o que possa dar esperança na tua vida, o que possa ser o objetivo da sua vida, não sejam apenas os milagres, mas principalmente o fato que você tem Deus em ti. O fato que você sente que Deus está contigo, que você o conhece melhor a cada dia, que você se sente um pouco mais aprofundado dentro dessa grandeza de Deus a cada dia. Isso só acontece, amados, através de experiências com Deus. Primeiro, busca. Você precisa buscar, como fez Zaqueu. Você ficar lá no seu canto, você precisa buscar, se dispor. E eu creio duas formas, pelo menos. Primeiro é a oração, como estamos falando aqui. Se derramar na presença de Deus. Reserve tempos para Deus na sua vida, na sua agenda. Reserve tempos de oração. Não se satisfaça somente com os nossos cultos, com os nossos momentos, com os nossos estudos, nossas pregações e louvores, não. Reserve tempos diários na sua agenda para se derramar na presença de Deus. Para colocar, Deus, eu preciso te conhecer mais, eu quero te conhecer mais. Quero ter mais experiências com o Senhor, eu quero sentir o toque do teu Espírito. Eu quero sentir o mover do teu Espírito. Faça isso através de oração em nome de Jesus. Segundo, busque através da palavra. Já temos falado muitas vezes aqui. Um meio de conhecermos a Deus é através da palavra. Leia, medite, em nome de Jesus, medite na Bíblia. O meio de você conhecer as Escrituras
conhecer a Jesus, conhecer a Deus é através das Escrituras, da Bíblia. Então medite. A palavra de Deus é pão. Então coma essa palavra, entende? Se alimente de fato dessa palavra para você conhecer mais a Deus, para você ter mais experiências com Deus. Tire tempo no seu dia para você meditar na palavra do Senhor, com o objetivo de conhecer mais a Deus em nome de Jesus. Então, reserve mais tempo de oração voltado, não simplesmente para pedir. Reserve tempo de oração voltado para adorar, para aclamar, que Deus se manifeste, que Deus se derrame, que Deus fale a sua vida. E busque a Deus através da sua palavra. Por que estamos colocando isso, meus irmãos? Porque é um meio da sua vida ser transformada. À medida em que Zaqueu buscou conhecer quem era Jesus, e ele conheceu quem era Jesus, aquela experiência fez dele um novo homem, uma nova criatura. É o que nós vemos aí no verso 8. Ó. Zaqueu tem um encontro com Jesus, ele procurava ver quem era Jesus no verso 3, lá adiante, verso 4, 5, 6, ele vê quem é Jesus, versículo 6, ele tem um contato com Jesus, ele fica encantado com a pessoa de Jesus. Versículo 8, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres. Mas Jesus não pediu nada. Zaqueu era maioral dos publicanos e rico. O que significa isso? Publicanos era um ladrão legal, digamos assim. Ele era uma espécie de cobrador de impostos. E Zaqueu não era isso, ele era chefe dos publicanos. Então ele ganhava comissão dos publicanos. Ele cobrava os impostos para o governo. E eles tinham autorização do governo para cobrar impostos para eles mesmos. Então eles podiam criar taxas, digamos assim, cobrar das pessoas impostos que não fossem para o governo, para a vida deles mesmos. Por isso que eles eram ricos, por isso que Zaqueu era rico. Mas quando aquele homem conhece a Jesus, o encontro com Jesus é tão tremendo que promove na vida dele uma mudança, sem Jesus pedir, sem Jesus falar nada. Ele se levanta em Jesus: eu quero dar metade do que eu tenho para os pobres. E se eu tenho tirado de alguém, de fato ele tinha, porque era chefe dos publicanos, se eu tenho tirado de alguém, eu quero restituir com juro, conforme a lei, que é 4 vezes mais. E Lucas registra isso para dizer que houve mudança na vida daquele homem. Deixa eu falar uma coisa. O apelo, meus irmãos, para que nós busquemos a Deus, em querer conhecer a Deus, não é nada mais, nada menos, para que Deus molde ou mude as nossas vidas. Amém? À medida que você conhece mais a Deus, à medida que você se aproxima mais de Deus, o que vai acontecer é que essa presença de Deus, essa santidade de Deus, essa graça de Deus vai refletir sobre a sua vida, e você será um novo homem, você será uma nova mulher, será uma pessoa diferente. Esse é o grande desafio. Era isso que Jesus estava buscando, e ele viu isso acontecer na vida de Zaqueu, sem que ele pedisse: Zaqueu, você precisa ser um novo homem. À medida que Zaqueu conheceu a Jesus, aquela experiência com Jesus refletiu sobre a vida dele, e ele espontaneamente, ele disse: Jesus, eu quero mudar, eu me sinto uma nova criatura, eu me sinto um novo homem. Eu quero começar dividindo o que eu tenho, depois eu quero procurar corrigir os meus erros, né? Quero restituir aquilo que eu tenho tirado das pessoas. E eu queria então que nós meditássemos um pouco sobre essa palavra essa noite. O que a experiência de cristão tem provocado sobre a sua vida? Desculpa. Que mudanças Deus tem conseguido provocar na sua vida? Às vezes, como pastor, como líder, nós ficamos cansados, porque nós vemos muitas vezes cristãos que têm
1 ano de convertido, 2 anos de convertido, 5 anos de convertido, 10 anos, 15 anos, 20, 30 anos de convertido, e você não vê a pessoa mudar, você não vê a pessoa se santificar, você não vê a pessoa refletir uma nova criatura, uma transformação de vida. É preciso que você se aproxime de Deus e que essa proximidade de Deus reflita sobre a sua vida e lhe leve a ser uma nova criatura. O homem que se aproxima de Deus precisa ser um novo homem, a mulher que se aproxima de Deus precisa ser uma nova mulher. Você precisa ser um novo cidadão a cada dia por causa da imagem de Jesus que você aprende. Vocês entendem, irmãos? Muitas vezes nós a estar buscando a Deus, mas a busca pelo milagre, muitas vezes ele não vai promover a mudança que está precisando na tua vida, porque você alcança o milagre de Deus, e você fica feliz, mas amanhã você precisa de outro milagre de Deus, você alcança outro milagre de Deus, e você fica feliz, só que a vida vai passando, e você não vai deixando Deus mudar a sua vida, porque isso só acontece quando você busca conhecer quem é Jesus. Quando você busca se aproximar de Jesus, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. Quando você passa a conhecer quem é Jesus, esse Jesus passa a refletir mudanças na sua vida. Então eu queria estar lançando um grande desafio aqui essa noite. Muitas vezes, como já falamos, você pode ter 10 anos, 20 anos de igreja, mas Deus tem conseguido mudar a sua vida. Deus tem lhe levado a tomar decisões de mudar determinados gestos, determinadas atitudes. Deus tem conseguido lhe levar à atitude de você dizer: cara, eu preciso mudar isso na minha personalidade. Eu preciso mudar isso no meu caráter, eu preciso mudar isso na minha vida. A palavra de Deus diz assim, Deus me incomoda a fazer assim. Muitas vezes nós estamos cheios, às vezes a gente vê acontecer dentro da igreja coisa que não poderia acontecer nunca. Às vezes a gente vê comportamentos de pessoas dentro da igreja que não era para acontecer nunca. E por que que acontece? Que muitas vezes a pessoa está frequentando, e está pedindo, e Deus está dando, e Deus está fazendo, e ela está se agraciando, mas ela não se aproxima do Senhor para dizer: Deus, eu quero te conhecer mais. Quantos conhecem a história da mulher samaritana em João capítulo 4? Vocês lembram da mulher samaritana? Aquela mulher está buscando água, e Jesus se aproxima dela, e ela tem uma conversa com Jesus, e Jesus começa a se revelar para ela, e ela começa a conhecer quem é Jesus, e ela fica assim encantada. É fantástico, né? É o Messias. Diz o texto em João capítulo 4 que ela larga tudo o que ela está fazendo, e ela sai correndo para a cidade dos samaritanos mais próxima. E ela ficou tão encantada com aquela experiência que ela teve com Jesus, que ela foi lá naquela cidade, e ela saiu dizendo: gente, eu conheci o Messias, eu conheci o Cristo, e é tremendo, foi muito boa a experiência. E quando ela fala isso para aquelas pessoas, para aqueles homens samaritanos, os homens samaritanos dizem: eu quero ver com os meus olhos, quero ouvir com o meu ouvido. E diz que sai um grupo da cidade de Samaria, eles vão até aquele lugar que Jesus está, que é fora da cidade. E chegando lá, eles também começam a conversar com Jesus. E à medida em que eles conversam com Jesus, eles começam a entender quem é Jesus. Que Jesus é o Filho de Deus, e isso é tremendo. E quando aquela mulher chega depois, eles vão lá e dizem: mulher, nós não cremos mais simplesmente pelo teu testemunho, pelo que você falou. Nós cremos agora porque nós vimos, nós ouvimos, e nós temos ciência que esse Cristo é o enviado de Deus. Era a experiência deles, era a convicção deles, era agora a fé deles. E nós precisamos ter as nossas experiências com Deus, com Jesus.
Jesus não pode ser simplesmente o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não pode ser simplesmente o Deus de Pedro, o Deus de Paulo. Jesus precisa ser o meu Jesus, que eu conheço, que eu experiencio, que eu vivo, que eu sei que é real, porque eu sinto Ele em minha vida. Essa precisa ser a sua experiência. Então aqueles homens correm e dizem: mulher, é tremendo, é verdade tudo que você falou, mas nós não cremos mais somente pelo seu testemunho, nós cremos agora porque nós também tivemos experiência, conhecemos, e nós temos convicção de que de fato Ele é o Cristo enviado de Deus. Meus irmãos, experiências com Deus moldam, mudam as nossas vidas. O homem que tem experiências com Deus, ele é um marido diferente. Quantos creem nisso? Quantos homens tem aqui que creem nessa verdade? Quantos têm experienciado essa verdade? O homem que busca experiências com Deus é um marido e é um pai diferente. O homem que busca experiências com Deus, ele é um pai e um marido diferente. Se você tem estado na igreja e você não é um marido diferente, você não é um pai diferente, você tem tido uma experiência religiosa. Uma experiência onde Deus te agracia, onde Deus opera. Mas você não tem buscado conhecer mais quem é esse Deus. Porque quando você se aproxima dele, ele reflete a sua glória sobre a sua vida. Quantas mulheres que têm estado entre nós e têm sua vida diferente, é uma esposa diferente, é uma mãe diferente. Só acontece isso, mulher, se você for uma mulher que busque experienciar, conhecer quem é Deus. Se você se contentar apenas com o seu milagre, com sua religião, você não muda nunca. Zaqueu levanta no meio das pessoas sem Jesus pedir e sem ninguém esperar. Olha, eu quero comunicar que essa experiência com Jesus foi tão tremenda que eu estou um novo homem. Eu me levanto daqui um novo homem, pequenininho, baixinho, mas um novo homem para a glória de Deus. Quero começar dividindo o que eu tenho, depois eu quero reparar os meus erros, quem eu errei, com quem eu errei, eu quero restituir tudo que eu tirei. O desafio, meu irmão, é você buscar conhecer mais a Deus. E se você buscar conhecer mais a Deus, essa busca pelo Senhor vai provocar mudanças na tua vida em nome de Jesus. Você vai sentir necessidade. Você vai ser um novo companheiro no trabalho. Você vai ser um novo companheiro na faculdade, uma pessoa diferente. Um cidadão diferente, porque você vai refletir por decisão sua a glória de Deus que você conseguiu conquistar nessa experiência com o Senhor. Foi assim com Zaqueu. Abre tua Bíblia aí, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, só para a gente encerrar esse momento. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, é um versículozinho bem conhecido. Se não decorou ainda, vamos decorar, né? Porque é bem conhecido esse texto, né? O que Paulo diz? O que Paulo diz aí, gente? Aquele... É assim que está aí? Ou eu dei o versículo errado? 2 Coríntios 5, 17. Aquele que está em Cristo. É isso? É? Então falar comigo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que está em Cristo é nova criatura, é nova criatura. Você não pode ser mais o mesmo, você vai ser o mesmo. Se você for igual aos fariseus, leia Mateus capítulo 23. O que eram os fariseus? Eles estavam lá no templo, estavam lá na sinagoga, eles cultuavam, eles aprendiam, mas nada mudava a vida daqueles homens.
Mas se você estiver em Cristo, você vai ser uma pessoa diferente. Muitas vezes nós conhecemos pessoas que, se a gente pudesse, a gente mudava o caminho. Mas porque nós cremos no poder que há no Evangelho de Jesus, nós pregamos e nós esperamos a mudança de vida. Então, receba esse desafio aqui essa noite. Eu sei que você conhece pessoas que não são muito legais, que se você pudesse, você não tinha nem aproximação. Eu também sou assim. Mas eu lanço o desafio. Começa a entender que o poder de Deus pode mudar e moldar qualquer pessoa. Começa a entender que o poder de Deus pode modificar a vida de qualquer pessoa, seja ele quem for. Tem a personalidade que tiver. O Evangelho de Jesus, a pregação da cruz, tem transformado bandidos em pregadores da palavra. Tem transformado drogados em resgatadores de outros drogados para a salvação de Jesus. A palavra de Jesus tem transformado homens que são adúlteros, que são promíscuos, em homens santos, sacerdotes da sua casa, porque a palavra de Deus tem poder para modificar vidas. O Evangelho de Jesus tem poder para modificar vidas. Nós estamos fazendo esforço, estamos lutando, dia 29, dia 30 estaremos lá em Barbalha, porque nós cremos que esse Evangelho, essa palavra, esse Deus, depois de conhecido por aquelas pessoas, vai poder modificar vidas ali em Barbalha. Esse Evangelho que revela Deus, vai levar pessoas a mudarem, a largarem suas vidas velhas, e a serem novas criaturas em Cristo Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Então você vai estar em Barbalha com a igreja de Jesus, sendo instrumento de Deus, para salvar e resgatar vidas. Você precisa ser instrumento de Deus para salvar e resgatar vidas, porque é este Deus que reforma, que transforma vidas. Então, que o Espírito Santo possa colocar essa palavra na sua vida, no seu coração. Não se contente, esses nossos cultos são tremendos. Tem conversado muito, eu e o pastor. Cada momento que a gente se reúne, cada momento que a gente adora juntos, tem sido uma manifestação de Deus nova, experiência nova, uma graça nova, momentos tremendos. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, não se contente somente com isto. Busque conhecer mais quem é Deus. Outra coisa, Zaqueu buscou ver quem era Jesus. Por que buscou ver quem era Jesus? Porque mesmo na época que Jesus estava na terra, existiam muitos conceitos sobre Jesus, muitas falas sobre Jesus. Lembra lá em Mateus 16, que os homens pensam que eu sou? Uns pensam que tu é um grande profeta, outros pensam que tu é uma espécie de Moisés, outros pensam que tu é uma espécie de Isaías. Tinham várias opiniões sobre Jesus, mas Jesus só tem uma verdade sobre mim, é que eu sou o Cristo, Filho de Deus. Zaqueu foi direto na fonte. Ele não foi conhecer através das pessoas, ele queria ver quem era Jesus, ele mesmo. E a nossa fonte, para que você não se engane, para que você conheça de fato quem é Jesus. Evangelho. Vá para o Evangelho. Se alimente desse Evangelho. Coloque a sua vida diante do Senhor. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Volta aí um pouquinho em 2 Coríntios, no capítulo 3, eu acho que é verso 18, só para a gente encerrar. 2 Coríntios 3 e 18. 2 Coríntios 3 e 18 é um verso também. Por que Paulo fala tanto sobre transformação na epístola de Coríntios, tanto na primeira quanto na segunda, né? A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos problemas. Os crentes eram crentes muito carnais, agiam muito na carne. E Paulo começa a doutriná-los, a ensinar: gente, vocês precisam mudar, precisam ser gente nova.
não é somente fazer o culto. Quem lê Coríntios vê, né? A confusão de inveja, um monte de coisa dentro da igreja, das igrejas lá de Corinto. E Paulo diz, vocês estão se contentando com culto, estão se contentando com ajuntamento. Esse evangelho precisa provocar em vocês uma vida nova, um homem novo. Por isso que Paulo vai falar muito sobre nova criatura, novo homem, na epístola de Corinto. As duas, né? Então, 2 Coríntios 3, verso 18, Paulo diz assim: e todos nós com o rosto desvendado, descoberto, contemplando como por espelho o quê? A glória do Senhor. Então, tente, meu irmão, contemplar a glória do... Se você quer ser um novo homem, uma nova mulher, tente contemplar a glória do Senhor. Paulo diz qual é a consequência disso, é o que aconteceu com Zaqueu. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Nossa grande meta, o nosso grande desafio, meu irmão, é que você se pareça com Cristo. Isso é um desafio. Você precisa ser transformado de glória em glória, de etapa em etapa, de área em área. Você precisa ser transformado em todas as áreas. Mas você vai se transformando de glória em glória, até que você chegue à semelhança da imagem de Cristo Jesus. Amém? Sua esposa precisa chegar para você dentro da sua casa e dizer, e achar, né, que você, de fato, não é mais o fulano, não é mais o ciclano. De fato, você se parece com Cristo. Da mesma forma, o homem precisa chegar para você e entender que você não é mais aquela velha criatura. Você, de fato, se assemelha a Cristo. Quando é que isso vai acontecer, meu irmão? Quando você entender que você precisa buscar conhecer mais e mais a Deus. Buscar mais e mais a glória de Deus sobre a tua vida. E aí você vai ter a disposição de mudar em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Senhor, lança a tua palavra em nossas mentes, em nossos corações. Vai derramando graça, Espírito Santo de Deus, sobre a tua igreja. Senhor, eu te peço, às vezes nós nos decepcionamos tanto, porque nós estamos vivendo entre o povo de Deus e nós vemos coisas que nós não queríamos ver, que nós entendemos que não poderia acontecer. Às vezes são comportamentos, são gestos, às vezes são interesses que não poderiam mais estar. Senhor, nós usamos esse momento para nos rendermos diante do trono do Senhor. Eu quero usar esse momento para pedir a Teu Espírito Santo, Deus, que vai tocando vidas aqui essa noite. O Senhor vai ministrando graça sobre cada vida aqui essa noite, meu Deus. Senhor, eu quero pedir que essa noite seja uma noite de consagração ao Senhor. Deus, seja uma noite onde a igreja possa se render mais e mais ao Senhor. Deus, que a igreja tenha entendido a necessidade de conhecer mais e mais do Senhor, de experimentar mais do Senhor, de ter mais do Senhor, e deixar que isso reflita sobre a vida da Tua igreja, sobre as nossas vidas. Senhor, que a Tua presença nos leve a nos levantar e tirar das nossas vidas aquilo que não pode estar nas nossas vidas. Senhor, eu peço que Tua presença seja tão tremenda aqui entre nós essa noite, que essa glória do Senhor esteja tão tremenda sobre nós essa noite, que possa levar pessoas a se renderem diante do Teu trono, diante da Tua grandeza, dizendo, Deus, eu quero tirar isso, ou eu quero tirar aquilo da minha vida, porque não convém estar na minha vida. Deus, eu quero em nome de Jesus que Teu Espírito Santo levante Zaqueus aqui essa noite. Sim, Zaqueus homens, Zaqueus mulheres, Zaqueus jovens, pessoas buscando experiências novas com o Senhor, experiências novas com o Teu Espírito Santo, momentos novos com o Senhor. Espírito Santo vai movendo, vai fazendo provas essa noite, Senhor. Sim, Pai. Nós queremos, Pai, ter homens santos aqui essa noite.
não porque nós conseguimos, mas por essa experiência com o Senhor, por essa glória do Senhor que é derramada sobre as nossas vidas. Espírito Santo, eu te peço, como pedimos no início da mensagem, vai passeando entre nós. E se você concorda com essa oração, ergue a tua mão, fica só tu e Deus aí no teu canto. E vai dizendo: Deus, vem sobre mim, sonda a minha vida, Senhor. Sonda a minha vida, Espírito Santo, sonda o meu coração, Senhor. E vai fazendo a obra de Deus. Vai fazendo a obra de Deus em minha vida, em nome de Jesus. Deus, eu quero fazer como Zaqueu, eu quero corrigir o que precisa ser corrigido, Senhor. Eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer o teu momento, eu quero fazer a realidade do teu evangelho, eu quero ser instrumento do Senhor. Aquelas pessoas estavam escandalizadas porque Jesus entrou na casa de um pecador, porque Jesus aceitou entrar na casa de um pecador. Aquele pecador se levanta e diz: eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero ser instrumento de... Eu sou pecador, fui ladrão, roubei, mas eu quero, a partir desse instante, pela experiência que eu estou tendo com Jesus, eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero ser instrumento de Deus. Aquelas pessoas ficaram de queixo caído, porque só Deus pode modificar vidas. Eu quero pedir, Espírito Santo, vai movendo vidas aqui essa noite. Opera o milagre da mudança, da transformação. Vai tocando em áreas que precisam ser tocadas, Senhor. Vai tocando em áreas que precisam ser modificadas, eu te peço em nome de Jesus. Deus, saiamos daqui essa noite aperfeiçoados pela pregação da tua palavra, pela operação do teu Espírito, em nome de Jesus. Vai tocando vidas, Senhor, em nome de Jesus. Vai colocando teu coração à disposição do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.